Pica-paus não têm dor de cabeça? Como eles encontram a comida? E quantas espécies existem no Brasil? E hoje vamos conhecer pica-paus brasileiros, ou pica-paus do Brasil. Você vai conhecer algumas curiosidades sobre essas aves. Então já deixa o like e se inscreve no canal para me ajudar. E todo mundo sabe quem são os pica-paus. São aves muito presentes na cultura, através de desenhos e filmes, e o próprio nome já revela um pouco do comportamento dele. Essas aves são conhecidas pela habilidade de martelar e furar o tronco das árvores. Os pica-paus são aves da família Piscidae, com um pouco mais de 240 espécies de pica-paus, distribuídas em diversos continentes. Porém, a maior concentração das espécies de pica-paus está na Ásia e principalmente aqui no Brasil, onde existem quase 60 espécies de pica-paus diferentes. E a principal característica deles são o bico forte e robusto, para poder bicar o tronco das árvores, que com uma língua longa, eles conseguem capturar larvas e insetos que ficam escondidos nos troncos. E a língua dos pica-paus é realmente bem longa, de até 5 vezes maior do que o bico. E quando recolhida, ela fica enrolada no crânio. Mas os pica-paus não procuram comida apenas furando o tronco das árvores. Eles também procuram comida embaixo das cascas das árvores. E eles também procuram comida em buracos ou cavidades ocas nas árvores. Mas algumas espécies simplesmente pegam insetos que estão caminhando no tronco ali nas árvores. E alguns pica-paus mais urbanos procuram insetos até em postes. E não é difícil ver pica-paus procurando insetos em tronco de árvores. Isso é uma coisa que poucas aves conseguem fazer. Claro, tirando os arapaçus. E eles conseguem fazer isso porque eles são adaptados. Eles têm garras bem fortes, com 2 dedos para frente e 2 dedos para trás, além de uma cauda rígida que ajuda ele a se equilibrar. E além de furar a madeira para pegar insetos e larvas, ele também usa essa poderosa habilidade. Também é usada para fazer buracos engenhosos nas árvores, que serve de ninho para eles. E além disso, muitos pica-paus fazem o famoso tamborilar, que é um som característico produzido por batidas na madeira, que tem a função de demarcar o território ou de comunicação entre macho e fêmea. Esse é o tamborilar do benedito de testa vermelha, e o tamborilar varia conforme a espécie. Esse foi o tamborilar do benedito de testa amarela. Formigas e cupins, incluindo os alvos e as larvas, são as presas favoritas da maioria das espécies do Brasil, e larvas de besouros também. Mas sempre surgem 2 dúvidas em relação à alimentação. Como o pica-pau sabe exatamente onde estão os insetos na madeira? E como eles não sofrem lesões no cérebro quando batem com força nos troncos? E essas aves sabem exatamente onde perfurar por causa que elas conseguem ouvir os insetos e as larvas dentro da madeira. Sons feitos pelos próprios insetos na madeira. Mas também é comum essas aves arriscarem algumas bicadas na madeira para explorar o terreno e tentar localizar espaços ocos que podem ter insetos na madeira. E com o buraco feito, a língua dele cheia de farpas entra em ação, usada para fisgar as presas que estão escondidas no meio dos troncos. E nas espécies que coletam formigas e cupins, a língua tem uma substância pegajosa que funciona como uma cola. E além disso, existem pica-paus que comem frutas, como mamão, caqui, banana e até algumas sementes. Alguns estudos identificaram estruturas no crânio que absorvem o choque mecânico. Eles têm um osso de suporte à língua que se estende por trás do crânio. Eles também têm uma área de osso esponjoso em seu crânio, além de um líquido especial. Todas essas estruturas funcionam juntas para absorver as pancadas. É como se eles tivessem um colchão de ar que protege o cérebro dos impactos. Essas adaptações é algo realmente impressionante. E eles precisam disso, porque eles ficam martelando a madeira milhares de vezes ao dia, todo dia. Agora eu vou falar um pouquinho das espécies brasileiras. Tem muitos pica-paus que você provavelmente já viu, mas tem alguns que são muito pequenos, que muita gente vê e nem sabe que são pica-paus. E tem outros pica-paus que têm cantos bem estranhos, como esse. E uma das espécies mais comuns do Brasil é o pica-pau de tupete vermelho.
também conhecido como banda branca. Ele até lembra um pouco o famoso pica-pau do desenho, mas a espécie que serviu de inspiração para o desenho do pica-pau é o pica-pau bico de marfim, que infelizmente já foi extinta e era uma espécie nativa da América do Norte. O pica-pau de tupete vermelho você pode encontrar por todo o país. Ele é presente em florestas até parques na cidade. Outra espécie muito comum e muito conhecida é o pica-pau do campo. Ele é uma espécie de pica-pau preferida, e ao contrário dos outros pica-paus que procuram comida nas árvores, ele tem hábitos terrícolas e vive no chão, vivendo principalmente em áreas abertas. E é muito comum achar ele caçando em formigueiros e cupinzeiros. E parecido com o pica-pau do campo está o pica-pau verde barrado, que tem um vermelho na cabeça além de ser mais barrado e com a cor amarelo esverdeado. E o pica-pau verde barrado também pode ser visto nas cidades e parques arborizados. No gênero Celeus, que tem 12 espécies, o destaque fica para o pica-pau de cabeça amarela, encontrado em toda a Mata Atlântica. Mas eu moro em Biguaçu, Santa Catarina e já vi um. No Cerrado e na Caatinga tem o pica-pau ocráceo, que é bem parecido com o de cabeça amarela. Enquanto que no Pantanal, um representante comum desse gênero é o pica-pau louro. Já o pica-pau chocolate, restrito à região amazônica, chama atenção pelo nome. Eu acredito que o nome dele tenha sido inspirado na plumagem marrom, ou pelo fato dele também viver em plantações de cacau. Outra preciosidade do gênero Celeus é o pica-pau do Parnaíba, também chamado de pica-pau da taboca. É um pica-pau raríssimo. É um pica-pau endêmico do Brasil, só ocorre do Maranhão até o sul de Goiás. Ele gosta de um tipo bem específico de vegetação, o cerrado florestal com grande presença de taboca, que é um bambu nativo. E nessas florestas ele come formigas que são nativas a esse tipo de vegetação. Não é à toa que o pica-pau da taboca é raro e ameaçado de extinção. Outra raridade brasileira está presente na Mata Atlântica, o pica-pau de cara canela. Ele é raro e ameaçado de extinção. É muito parecido com o pica-pau de tupete vermelho, distinguindo-se principalmente na cor da face. Mas você sabe qual é o maior pica-pau do Brasil? Esses que eu falei até agora já são grandes, um pouco maiores que um sabiá. Mas os maiores pica-paus do Brasil estão no gênero Campephyllus, representado por 4 espécies, sendo o pica-pau rei o maior. Essa espécie, que ocorre apenas na Mata Atlântica, ele tem 36 centímetros de comprimento e peso de até 200 gramas. E ele tem um tamborilar poderoso, que pode ser ouvido de muito longe. Nesse gênero também tem o pica-pau de garganta preta, que inclusive é muito parecido com o pica-pau de banda branca, às vezes até existindo juntos no mesmo local. Por outro lado, os menores pica-paus do Brasil são os do gênero Picumnus, que chamamos popularmente de pica-pau anão. Existem 20 espécies desse gênero espalhadas por todo o Brasil, todas muito parecidas entre si e com vocalizações semelhantes, mas diferentes. Esses pica-pauzinhos pesam cerca de 10 gramas, uns até menos, e medem cerca de 10 centímetros de comprimento, ou seja, um pouco menor que um pardal. Eles ocorrem desde florestas e vegetação arbustiva do sertão até em cidades arborizadas. E um pouco maior do que eles estão os pica-pauzinhos do gênero Vioniorlis, que medem em média 15 centímetros de comprimento e peso de 30 a 40 gramas, representado por 7 espécies. Todos têm uma aparência parecida, com o ventre barrado, com um dorso amarronzado e sem tupete. Agora, no gênero Piclus, representados por 8 espécies,
a um dos pica-paus brasileiros com a vocalização mais estranha. É o pica-pau bufador. Aliás, esse pica-pau tem esse nome justamente por causa da vocalização. Na verdade, com exceção de duas, todas as espécies desse gênero têm um chamado que parece um bufar. Já os pica-paus do gênero Melanerpes, que tem 4 espécies, 2 são bem comuns que você provavelmente já viu ou já ouviu. Uma delas é o pica-pau branco, muito chamado também de birro. O interessante é que essa espécie vive em grupos de até 6 a 10 indivíduos. Eles vivem em áreas abertas, espaços e até nas cidades. E é legal também que o grupo dorme junto no oco de uma árvore. Até mesmo pode ter mais de uma entrada. E outro simpático pica-pau é o Benedito de testa amarela. E esse carinha é encontrado por toda a Mata Atlântica. E é uma espécie muito bonita, por sinal. É uma das minhas favoritas. Podem existir várias espécies de pica-pau, porque cada ave se distingue nas estratégias de caça ou até na alimentação, que permite a mesma existência de mais de uma espécie no mesmo local. Enquanto os pica-paus maiores, como o pica-pau de banda branca, exploram os troncos mais grossos das árvores, e pica-paus anões exploram as galhadas e os cipós finos. É cada um no seu quadrado. E, em geral, macho e fêmea da maioria das espécies são parecidos, possuindo alguns detalhes na cabeça que o diferenciam. E como eu falei no início, essas aves fazem ninho abrindo buracos nas árvores. E gostam de fazer buracos em árvores mortas em pé, ou em palmeiras ou em baúbas. E o interessante é que eles preferem fazer aberturas no lado que pega menos sol e menos chuva. Só que vocês não têm noção o quanto esses buracos feitos pelos pica-paus são importantes na natureza. São usados por um monte de outros animais, desde corujas, falcões, papagaios, tucanos, saguis e outros primatas pequenos. É um recurso muito importante para a reprodução e moradia de outros animais. E através dos buracos, ecologicamente, os pica-paus também ajudam as árvores a ficarem saudáveis, evitando que elas sofram de infestação de insetos. E foi isso, espero que vocês tenham gostado porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E foi isso, até o próximo.